Olá, primeiro ano, saudações, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Por aqui tá tudo tranquilo, tá? Tô aqui no meio da natureza, um barulhinho dos pássaros e fazendo de qualquer forma o meu trabalho chegar até vocês. Espero que isso esteja sendo bem aproveitado. Usem e abusem desse material que está sendo disponibilizado para vocês, tá? Assistam com cuidado, parem quando necessário, dê pause, refaça os exercícios, verifique direitinho se está tudo ocorrendo bem, ok? Vamos então começar mais uma aula aqui do primeiro ano do ensino médio, referente à disciplina de física que se trata de as imagens formadas pelos espelhos esféricos. Se liga então aí no que vai aparecer na tela para vocês agora, referente a esse assunto, tá? Vamos iniciar então a nossa aula. Olá, pessoal. Voltamos então aqui, estamos na tela agora com a aula de Física, Física B do primeiro ano do ensino médio, com vocês aqui falando então o professor Janifran. Vamos então iniciar aqui nossas aulas com as imagens formadas pelo espelho esférico, tá? Espelhos côncavo e espelho convexo, tá? Dando continuidade e concluindo a aula 11 e a aula 12, ok? Então, vamos então começar falando sobre os raios notáveis, tá? Raios notáveis no espelho convexo, tá? Ele aplica os mesmos raios vistos no espelho côncavo, que é quando o raio é incidente na face do espelho convexo de forma paralela ao eixo, ele retorna de forma que se a continuidade dele passaria pelo foco, e quando ele incide sobre um ponto em que passaria a continuidade, passa pelo centro de curvatura, volta por cima dele mesmo, tá? Volta pelo mesmo caminho. Então, essa ideia aqui, nós vamos trabalhar ela para trabalhar a questão da formação de imagem no espelho convexo, tá? No espelho côncavo, nós temos quatro situações, tá? Nós temos quatro situações em que nós trabalhamos esses raios notáveis. Nós temos a primeira situação aqui, nós temos a situação 1, em que o raio incide sobre o vértice, tá? Sobre o vértice do espelho, né? E nesse caso ele retorna de forma simétrica em relação ao eixo principal. Nós temos a situação 2 aqui, que é quando o raio incide de forma paralela ao eixo principal, então ele volta pelo foco, tá? E nós temos a situação 3 aqui, quando tem dois raios que incidem de formas paralelas, vários raios incidem de forma paralela, o centro do espelho, no caso o foco, concentra a maior quantidade de energia, tá? Semelhante aqui à explicação da situação 2. Na situação 3, tem a ideia também do raio quando ele passa pelo foco. Na situação 4 aqui, por favor. Olha só, na quarta situação aqui, o raio, quando ele passa pelo foco, incide passando pelo foco no espelho côncavo, ele retorna de forma paralela em relação ao eixo principal. Tá? Então, essas quatro situações no espelho côncavo, a gente vai usar elas para definir a formação de imagem dentro do espelho côncavo. Tá? O espelho côncavo tem mais formações de imagens diferentes, distintas, quanto o espelho esférico. Tá? Vocês vão já ver na sequência. Beleza. Vamos começar então falando sobre o espelho côncavo. No espelho côncavo tem 5 situações em que há formações de imagens diferentes, ok? Nós temos a situação em que o objeto, se liga aqui na informação na caixinha de texto aqui embaixo, o objeto está além do centro de curvatura, ou seja, a imagem real, que é essa aqui, ó, a imagem real, o objeto real, qualquer coisa que você coloque na frente do espelho, ela está antes do centro de curvatura. Então, o centro de curvatura é esse pontinho aqui, certo? Vocês estão acompanhando aí comigo na tela. Esse centro de curvatura, a imagem está antes, a imagem real. Então, onde é que essa imagem vai formar nesse espelho côncavo? Você vai traçar um raio, tá? Partindo do vértice, partindo do ponto da imagem, né? Daqui, passando pelo foco até o espelho côncavo. Então, quando um raio incide passando pelo foco, ele retorna de forma paralela ao eixo principal. Pegando um raio, passando pelo ponto mais alto da imagem, incidindo ele de forma paralela ao eixo, ele vai retornar pelo foco. Então, aonde é que vai formar essa imagem? Você observa que a base da imagem aqui é a base do objeto, o raio dela aqui vai então seguir pelo eixo principal, então retorna por esse mesmo caminho. Então a imagem da base vai se formar aqui, tá? Nesse ponto aqui. E esse topo aqui é o ponto de encontro dos dois raios, da continuidade dos raios, tá? Onde ele retorna aqui, ó. Então quando a imagem está antes do centro de curvatura, ela é formada entre o centro e o foco, tá? No espelho, no caso, entre o centro de curvatura e o foco.
de forma invertida. Então vamos ver como é que fica essa característica dessa imagem. Você vai precisar classificar isso em alguns exercícios lá no material de vocês. A imagem então é real, invertida e é menor que o objeto. Ela é real porque ela é formada com a continuidade dos raios, tá? Não com a... Observe que os raios aqui retornaram e formaram a imagem aqui fora do espelho. Quando a imagem forma no verso do espelho lá para trás, aqui no caso, ela é chamada de imagem virtual, que a gente usa muito isso em espelho plano, tá? No espelho convexo tem essa ideia de imagem real, que ela forma realmente com os raios de luz que retornaram do reflexo, ok? Nós temos outra situação aqui, situação 2, tá? No espelho côncavo, quando a imagem está exatamente em cima do centro de curvatura. Olha o que acontece. Você traçando esse raio aqui, ó, o raio paralelo ao eixo, você vai ver que ele vai retornar passando pelo foco. E ele vai formar esse pontinho aqui, vai passar aqui, né? Segue aqui esse raio aqui. Se você traçar um raio passando pelo foco, ele retorna também passando por aqui. Olha onde esse raio se encontraram aqui, ó. Eles se encontraram aqui nesse ponto. Nesse ponto aqui que eles se encontraram, é onde vai formar o ponto mais alto referente ao ponto O aqui da imagem, tá? A imagem, no caso, a imagem real. E a imagem é formada a partir da sua base, só que agora é invertida. Então, nós temos a seguinte característica da imagem. Nós temos aí, então, a imagem real, tá? É a imagem real, porque ela forma fora aqui do espelho, realmente com o reflexo dos seus raios aqui fora, externa, tá? E invertida, porque ela está de ponta cabeça, está ao contrário da posição, invertida, e do mesmo tamanho do objeto, tá? Então, nós temos duas situações aqui. Nós temos a situação 1, em que o objeto está além do centro de curvatura, ou seja, antes dele. Então, a imagem é real e invertida e menor. Real, invertida e menor. Quando o objeto está em cima, exatamente no centro de curvatura, ela é uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho, tá? Tem que lembrar desses conceitos aí, tá? É disso que você tem que lembrar, disso que você tem que memorizar. Como é que você vai seguir os raios para formar essa imagem e como que você vai classificá-las, tá? Beleza, então, tá? Acompanhe então novamente a situação 3. O objeto agora está entre o centro de curvatura e o foco, beleza? Está aqui, ó, entre o centro de curvatura e o foco. Então, nesse caso aqui, vamos verificar como é que fica. Se você traçar aqui o raio paralelo, passando pelo ponto O, o ponto mais alto da imagem, ele vai retornar passando aqui pelo foco. Então, ele vai seguir aqui, né? Continuidade aqui. O raio passando desse ponto, passando pelo foco, ele retorna, então, formando raios paralelos ao eixo principal, tá? Então, o ponto de encontro deles é aqui, dos dois raios, tá? Da continuidade desses dois raios. Raios reais, né? Reflexos reais de imagem. Então, como é que vai acontecer essa imagem? Como é a posição dela? Ela vai ficar real, né? Porque forma realmente com a continuidade dos raios, invertida e maior do que o objeto, tá? Então, é fácil de você memorizar. Antes do foco, antes do centro, menor. Depois do centro, maior. Em cima do centro, igual. Depois do centro, no sentido em direção ao vértice, tá? Vamos colocar aqui que essa imagem, você está aproximando ela nesse sentido, tá? Se ela vem antes do foco, elas formam uma imagem real invertida menor. Se ela vem antes do centro de curvatura, ela forma uma imagem invertida, real, invertida e menor. Se ela vem em cima do centro de curvatura, imagem real, invertida, do mesmo tamanho. Se ela vem entre o centro e o foco, uma imagem real, invertida e maior. Beleza? Então, tá aí a sequência dos raios para formar essa imagem aqui destacada em verde. Vamos então para a situação 4. Situação 4 é um objeto que vai estar em cima do foco, tá? Esse é um caso especial em que você acompanha a ideia seguinte, ó. Quando ele está exatamente em cima do foco, essa aqui você não vai esquecer jamais. Em cima do foco, se você traçar os raios aqui, ó, observe que ele vai aqui e volta passando pelo foco. Se você traçar esse outro raio, ele volta aqui e passa pelo foco. Vamos então dar continuidade nesse raio para lá, para ver de onde que ele passaria. Ele não vai se encontrar, porque esse caso é um caso especial. É o caso em que os raios refletidos, eles são paralelos. Como eles são paralelos, eles não vão se cruzar em nenhum momento. Se eles não vão se cruzar em nenhum momento, eles não vão formar imagem. Então, quando o objeto está exatamente em cima do foco, dizemos que a imagem é
imprópria, ou seja, não há formação de imagem, tá? Não há formação de imagem, não forma nenhuma imagem nesse caso, tá bom? Então fica fácil de você memorizar esses conceitos. Não há formação de imagem quando o objeto está exatamente sobre o foco, beleza? Então dê uma voltada aí para dar uma revisada no conteúdo que está sendo trabalhado aí dentro das imagens formadas, tá? Então nós vimos 4 casos aí de imagem formada no espelho côncavo. A construção de imagem no espelho convexo, no espelho côncavo, situação 5. São 5 situações em que você tem formação de imagem. Quando a imagem está entre o foco e o vértice do espelho. Então, qual é a condição então de formação de imagem? Observe que o raio aqui, ó, ele vem no sentido paralelo e retorna aqui, passando pelo foco. Qualquer lugar ele vai passar pelo foco, né? Se você passar esse raio pelo vértice aqui, ó, pelo topo, ele vai retornar aqui, ó, passando pelo centro de curvatura, né? Passando pelo centro de curvatura, você pode usar esse também. Ele retorna por cima do mesmo lugar. Você sabe quando o raio passa no centro de curvatura, que vai refletir no espelho côncavo, ele retorna por mesmo caminho, tá? O centro de curvatura ele volta para o mesmo lugar. Então o que acontece? Essa imagem não vai ser uma imagem real, porque ela não está formando aqui. Observe que esses raios são convergentes. São divergentes, eles divergem para várias direções, tá? Lembra do conceito de divergente e convergente. Convergente, mesma direção, se junta em um único ponto. Convergente, ele parte de um único ponto e segue para várias direções, tá? Então, observe aqui, ó, esses raios, eles são divergentes, tá? Se eles são divergentes, eles não vão se cruzar em nenhum ponto. Ele vai se cruzar, então, na continuidade deles, nessa continuidade aqui, ó. Então, observa que ele vai se cruzar nesse ponto aqui. E esse ponto aqui se refere ao ponto O, que é esse ponto O aqui, ó. A base, né, está sobre o eixo, então a base vai continuar sobre o eixo. Então, a imagem forma lá na parte virtual do espelho. Então, qual é a característica dessa imagem? Essa imagem é uma imagem virtual, direita e maior do que o objetivo, tá? Ela é lá, forma fora do espelho. Ela não é invertida, tá? Ela continua direita, ela continua no mesmo formato da outra, só que maior e virtual, fora lá, formada com a continuidade dos raios passada por ela, ok? Beleza, então, tá bom, gente? Vamos para a próxima, então, que é sobre espelho convexo, tá? Espelho convexo só tem um caso de formação de imagem, que é esse caso que está na posição de vocês aí, tá? Então, observe aí a formação de imagem no espelho convexo. No espelho convexo, nós vamos usar esses 2 raios notáveis para definir a imagem, tá? Não importa onde a imagem vai estar aqui antes dele, a não ser que não tem. Qualquer posição que você botar, ele vai formar a imagem sempre nesse sentido. Não importa se ele vai estar para cá ou para cá. É claro que você não vai conseguir posicionar essa imagem aqui, né? Porque aí você não estaria dentro do espelho convexo. Vamos usar a cabecinha e o tico-teco para funcionar, tá bom? Então ele funciona o seguinte. A imagem formada aqui no espelho convexo, que essa parte aqui é a parte em que A é refletora, né? Essa parte aqui externa. Observe se o raio fosse aqui passando pelo ponto mais alto, de forma a ir em direção ao centro de curvatura, aqui, ao centro de curvatura do espelho, ele vai retornar pelo mesmo lugar. Se esse raio aqui, então, passando pelo centro de forma paralela, ele retorna, então, de modo que a sua continuidade vai passar lá no foco. Então, nós estamos formando a imagem pelas continuidades dos raios, tá? Continuidade imaginária. Por isso que nós formamos no espelho plano imagem virtual, tá? Então, esses raios aqui também são virtuais, ok? Ele vai passar aqui, ó, vem aqui, retorna de forma que sua continuidade passa pelo foco. E aí, da mesma forma, a continuidade aqui também do raio passando pelo centro de curvatura. Então, no ponto de cruzamento deles é que vai formar essa imagem. E essa imagem tem a seguinte característica. Ela sempre vai ser uma imagem virtual e direita. Sempre. No espelho convexo não muda. Sempre virtual e direita e menor que o objeto. Não importa onde você coloca isso aqui, tá? Não importa onde o objeto esteja posicionado. Esse espelho forma apenas esse tipo de imagem, se ligue na observação, independente da posição do
objeto, ok? Então vamos dar uma revisada rapidão sobre o que a gente viu nessa aula de hoje. Nós vimos os raios notáveis no espelho convexo, tá? Os raios notáveis no espelho côncavo. Voltem também na aula número 1, que tem lá também mais informações sobre os raios formados, a direção dos raios nos espelhos. Nós temos a formação do objeto, situação 1, imagem antes do centro de curvatura, forma imagem menor, real e invertida. Real, menor e invertida. Imagem em cima do foco, forma imagem real, invertida e do mesmo tamanho. Imagem, aqui ó, imagem entre o centro de curvatura e o foco, forma imagem real, invertida e maior que o objeto. Imagem em cima exatamente do foco, não forma imagem de jeito nenhum. E aqui nós temos a situação, a quinta situação, quando a imagem está entre o foco e o vértice, forma imagem virtual, direita e maior do que o objeto, que é a imagem formada pela continuidade dos raios. E por fim, a gente viu as imagens formadas no espelho convexo, que ocorre de uma única maneira, virtual, direita e menor do que o objeto, tá? E aqui nossa aula foi uma aula curtinha, tá? Só para você se inteirar sobre as imagens e conseguir concluir o restante dos exercícios do material, tá? Tanto do caderno de exercício quanto do caderno regular. E dê uma olhada também no caderno texto, tá? Que há muitas explicações mais sobre esse assunto e mais exemplos bem claro para você entender. Qualquer dúvida, gente, pode me procurar, beleza? Então, bons estudos, boa aula para vocês e resolva os exercícios e até a próxima, se Deus quiser. Abraço e fiquem com Deus.